Olá, colegas. Com muita emoção, com grande satisfação, nós estamos anunciando essa nova atividade que é Neurologia Sem Mistérios. Trata-se de um podcast que será apresentado semanalmente sob a forma gravada com entrevistas de grandes autoridades no assunto. É uma atividade que estamos realizando em conjunto a Associação Paulista de Neurologia, APAN, com a Associação Paulista de Medicina, APM. Como todas as atividades, visam o aprimoramento da especialidade, aprimoramento médico, trazendo mais informações, mais atualização, e sem dúvida nenhuma será mais uma contribuição dessas sociedades. A PAN se propõe a fazer algumas atividades no meio neurológico, sempre com esse intuito de melhorar a atualização, melhorar o procedimento médico, uma contribuição para o médico, para o paciente. Isso é feito em conjunto com a Associação Paulista de Medicina. Nós temos uma parceria muito salutar, muito efetiva, que tem trazido grande contribuição e nós estamos extremamente felizes com essa parceria. Ao meu lado tem o presidente da APM, que trabalha incansavelmente para a realização de todos esses detalhes, todos esses fatos, que nós somos muito gratos ao professor Amaral, à APM, e que dá essa oportunidade toda desse crescimento, dessa contribuição para a neurologia e para a medicina. O primeiro episódio versará sobre mistério. O nome podcast é Neurologia Sem Mistério. Então, o primeiro assunto vai ser abordagem de mistério, muito interessante, vai ser coordenado pelo professor Acari Bulli de Oliveira, profundo conhecedor desses assuntos, pessoa que contribui diuturnamente para o bem da neurologia, para o bem da PAN, da PM, e fará a apresentação dos convidados e os temas a serem abordados. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Rubens. É um imenso prazer, é um duplo prazer tê-los aqui na Casa dos Médicos de São Paulo, Associação Paulista de Medicina, e mais essa iniciativa interessantíssima que é a série Neurologia Sem Mistérios. Eu digo duplo prazer porque é uma grande satisfação acompanhar o início de uma atividade tão interessante, mais uma das várias que temos desenvolvido em conjunto, a PAN e a PM, e também a possibilidade de ter aqui amigos como o Rubens, como o Acari, com quem eu convivo na nossa Escola Paulista de Medicina há várias décadas, e portanto, tê-los aqui conosco é sempre muito bom. E hoje nós teremos personalidades muito interessantes, muito qualificadas, em particular no tema em questão, que vão certamente nos acrescentar muito a nossa cultura médica e a nossa cultura geral. Portanto, desejo a todos que aproveitem muito. Olá, nós estamos numa missão muito interessante. Num evento, um desafio de fazermos uma conversa. Neurologia sem mistério. Primeira coisa, o que é neurologia? Segunda, o que é mistério? Eu sou Acari Souza Bulli Oliveira, sou neurologista pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Estou aqui representando a APAN, Associação Paulista de Neurologia. E essa Associação Paulista de Neurologia, ela tem como objetivos o Congresso Paulista de Neurologia. Esse próximo congresso ele será virtual. Não, de jeito nenhum, presencial. Nada de virtual, chega de virtual. Onde? Estamos definindo ainda. Mas esse congresso será sem mistério. Pode ter certeza disso. Estamos convidando a todos, portanto, para acompanharem esta missão. E para trazer a discussão relacionada com esse tema,
eu tenho a grande honra de hoje, aqui, na dependência da Associação Paulista de Medicina, APM, a presença de duas pessoas muito importantes e interessantes. Uma delas, o professor Victor Davi Salles. O professor Victor Davi Salles é professor nosso, colaborador lá do nosso setor de doenças neuromusculares, da Unifesp. Ele tem uma formação linda, maravilhosa, vasta em psicologia, em mistérios relacionados ao homem, de onde ele veio, como ele é e para onde ele vai. Conhece muito a mitologia grega, egípcia e mais outras coisas também. Versado em mistério. À minha direita, a professora Mônica Marchetti. Muito interessante. Uma formação em cuidados integrativos pela Unifesp. Ela é agropecuarista e tem um trabalho maravilhoso, fantástico, relacionado a gado, sob uma forma, vamos dizer, mais ou menos humanizada, porque é difícil falar em animal humanizado, porque eu acho que nós homens somos muito distantes desta condição chamada humanizada também. É outro mistério que nós temos. E faz um trabalho lindo em clonagem. E, logicamente, que nós temos aqui o coordenador dessas ações todas. Quando se fala em APAM, é o meu grande professor que se encontra aqui, Rubens Gagliardi. Falou-se em neurologia em São Paulo, Rubens Gagliardi. Falou-se em neurologia sem mistério, Rubens Gagliardi. Professor, muito obrigado. Ó, Acari, muito obrigado pelas suas palavras, lógico que são exageradas, né? Quando o amigo fala, a gente sempre tem que colocar, ou cortar os exageros. Muito obrigado, é uma honra muito grande. A ideia dessa atividade, desse podcast, e o nome, Neurologia Sem Mistério, é do Acari. O pai da criança aqui é o Acari, que organizou essa primeira sessão, esse primeiro módulo, né? Trazendo pessoas espetaculares. Nós estamos conversando um pouquinho aqui na antessala e realmente deu para ver que a sessão vai ser fantástica, né? A conversa é fabulosa. Por quê? Porque está unindo pessoas extremamente cultas, conhecedoras, experientes, com a coordenação do Acari. Muito obrigado. Vamos trabalhar, Acari. Muito obrigado. Então, antes, currículo é para pedir emprego ou ser despedido? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês dois. Quem são vocês? Quer que eu comece? Vamos lá. Porque, em primeiro lugar, eu coloquei uma brincadeira aqui muito séria, né? Eu acho que eu sou o próprio mistério, como todos vocês são, né? Eu vim de um lugar distante, por acaso eu nasci em Atenas, né? Eu sou um produto importado, com quarta via, não é produto pirata não, tá? Ninguém sabendo disso. Eu vim parar no Brasil porque meu pai era diplomata de carreira, ele veio como embaixador aqui, década de 50, em 1954, imaginem vocês, eu era uma criança na época, acho que ele gostou, porque ele foi 4 vezes renomeado aqui, né, até se aposentar. Mas esse é o primeiro mistério, né, de onde eu vim. Eu vim de Atenas, dizem, por isso que você gosta de mitologia, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conheço muitos gregos, infelizmente a maioria não está nem aí com as suas origens, nem com a sua cultura. Como acontece aqui no Brasil, infelizmente, o brasileiro que menos conhece da sua riqueza cultural extraordinária, começar pela cultura índia, de suas manifestações maravilhosas, e pela arte, pela ciência e pela música maravilhosa e por todas as suas manifestações incríveis, que é mais conhecido no exterior do que aqui. Então, o mistério está sempre presente em nossa condição. Essa é uma parte prática. Eu estudei fora, morei na França mais de 10 anos, fiz doutorados lá nessa área dos mitos. Me perguntaram por que você voltou para a área dos mitos. Afinal de contas, mitos são lindas conversas, né? São brincadeiras, né? Não é nada disso. Vamos depois falar da etimologia dos mitos. Por enquanto, eu apenas digo que eu digo o seguinte: cada um de nós é seu próprio mito. Eu trabalho com isso.
A minha psicoterapia é mítica. Eu quero saber o sentido da existência de cada um. Eu digo para meus pacientes, quando você veio para cá, você não veio resolver problemas, você vai criar encrenca. E a maior encrenca é o mistério da tua existência. E não existe coisa mais bela do que você poder dar um sentido à tua existência. E não existe coisa mais triste de você levar uma vida sem sentido. Isso está além de toda a nossa imaginação. É poder se recriar como ser humano. Então eu sou mais um recriado. Se eu disser a vocês de que todos nós somos trilhões de células, né? E se alguém me disser que isso é um produto natural da evolução, eu vou dizer, me engana que eu gosto. Não me venha com essa conversa mole, pelo amor de Deus. Existe um mistério fabuloso em olhar só um único neurônio no microscópio eletrônico, é uma coisa fabulosa. É um espanto, eu diria. Então nós temos que entender que somos um espanto. Pronto. Bom, eu sou uma buscadora de compreender os mistérios da vida e uma apaixonada pela vida, apesar de todas as suas dificuldades. Sou agropecuarista, fiz o curso de cuidados integrativos, que foi um divisor de águas para mim, nessa busca que eu tenho de compreender, de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que é esse mundo louco, maravilhoso, o que é o nosso cérebro, o que é a doença, né? O que é a alegria, a felicidade e qual é o sentido disso tudo, né? Que mistério é esse? Essa sou eu. Muito bem. Quer dizer que a senhora é uma mítica também. Muito. Então, para vocês, como definir mistério? Origem da palavra, significado, conceito. Muito bem. Já que sobrou a bola para mim. Claro. Olha, vamos à etimologia, né? Eu me autodenomino, e na verdade, porque foi meu segundo doutorado, na verdade, foi em arqueologia, né? E foi na área dos mitos. Por quê? O que tem a ver arqueologia com os mitos? Tudo a ver. É a arqueologia dos símbolos. Quando nós captamos o seu significado e origem, nós entendemos algo que não é erudição, mas é comportamental. A riqueza da língua grega, não a moderna, que continua sendo rica, mas a antiga, que é muito mais rica e muito mais espiritualista, posso dizer, ela é mágica, mítica e religiosa. Eu vou explicar isso com calma. Então, nós vemos que cada palavra, cada uma delas é uma estrutura de linguagem que é construída a partir de comportamentos. Então, decifrá-la é decifrar um modus vivendi, é decifrar o segredo da vida com ela. A palavra mito é exatamente um perfeito exemplo. Quer ver só? Olha só, eu classifiquei aqui vários significados. Quer ver? Olha que interessante. A raiz mito não tem nada a ver com a propaganda enganosa da igreja, que transformou o mito em sinônimo de mentira. A palavra mentira deriva daí, né? Até na psicanálise temos um neologismo criado pelo próprio Freud, que é mitômano. Quer dizer, o indivíduo tem mania de mentir. E, de fato, existem pessoas assim. Mas a terminologia é que está indevida. Agradeçam à igreja enganosa que transformou o significado de mito em mentira. E qual é o seu significado original? Essa é a parte fundamental. Quer dizer, linguagem dos deuses. Vem do sânscrito. Mythos, em grego, significa manifestação dos sons cósmicos. Vocês querem ver como sobreviveu, mas ninguém liga mais, e essa é a riqueza. A raiz é mus, que vem do mantra. A palavra mantra vem da mesma raiz. Todas elas começam com M. Que curiosidade, sabe por quê? Porque ela indica um comportamento, o M. Sabe que comportamento é esse? É o som cósmico, é que é onde a gente recita um mantra. Esse é o som que fica no universo. Dizem que é como o universo fala, através do seu som nasal, que é... O que é isso? Quando você quer fazer uma criança adormecer, você não usa esse... Este é um som que acalma. É o som dos deuses. Mitos é a transformação destes sons numa linguagem compreensível.
Então, os mitos, na sua origem, são a forma que nós humanos temos de compreender uma linguagem universal. É como o átomo. A gente tem que compreendê-lo na sua função cósmica, que está presente nas nossas células, está no microcosmos e está no macrocosmos também. Os mitos, portanto, são linguagens cósmicas que nos ajudam a compreender. E nos ajudam a compreender de uma maneira muito interessante, porque dizem que os mitos são e não são ao mesmo tempo. Que coisa curiosa isso, né? Como se pode ter mito? Deve ser. Aguardem um pouquinho mais. Vamos lá, que vocês querem ver essa raiz. A língua grega é a coisa mais fácil do mundo de aprender. Todo mundo fala, está falando grego, é difícil. Nossa Senhora. Quer ver? Mus, meien, mitos. Vamos em frente. Música, matemática, magos, musas, maiêutica, tudo da mesma raiz, derivativos. Vocês nunca perderiam a memória na escola se dissessem para você que música e matemática são duas formas das harmonias cósmicas que vêm do mitos, que é uma linguagem, harmonia cósmica, ritmos, música, ordens, matemática. Até hoje nós vemos na linguagem arcaica a mathis, que é a origem de matemática. Matematicos, matemático, matitis, aluno, aprendizagem das ordens cósmicas. Vejam só. Agora, quando eu entro na linguagem latina, como a nossa, neolatina, que tem a ver aprendiz com aluno com matemática? Tem a ver, é chatice, quando na verdade é um convite à busca da harmonia. Geometria sagrada, ordens cósmicas. Vocês viram só uma única raiz. Mitos, vem de mus, vem de meien. Meien é entrar no cósmico, nestas harmonias. Agora vamos a um tema que é de hoje. Mistério. A palavra é grega. Até respeitou a acentuação. Normalmente as variantes latinas não respeitam a acentuação. Mistério em grego. Mistis. Mistis vem da escola dos mistérios. O que é isso? O mistério para nós quer dizer uma coisa que ninguém entende. Na verdade, é bem diferente da sua origem. É devido à nossa popularização. Né? Você sabe, os padrecos odiavam as pessoas que estavam nas escolas dos mistérios. Interessante isso. A igreja perseguiu. As bruxas é um exemplo disso, né? Que na verdade o nome correto é maga. Bruxa é uma variante latina de pessoa maldita. Mas a origem é magos. Magos significa aquele que pratica o meien, que é a estrutura compreensível do mistério. Ora, que mistério é esse? O mistério é da sua existência. As escolas dos mistérios tinham como alunado, a palavra é latina, mas a palavra era os mistes. Mistis é aquele que pratica os mistérios. Que mistério ele está praticando? Ele está praticando o mistério mais essencial da vida, a sua significação. O quem ele é, o que ele está fazendo, o que ele está buscando. É o iniciante, podemos tentar traduzir. Então, mistis não tinha nada de misterioso, mas a igreja não gostava dessa gente. Por quê? Porque um miste, ele se negava a praticar o rebanho que a igreja existia. Você tinha que ir lá, obedecer ao padre, rebanho. E você tinha que, não tem nada que falar por conta própria, você tem que obedecer, que até hoje é assim. O miste, ele se negava, e ele dizia que o sentido da existência está nele e ele tem que descobrir o divino dentro dele mesmo, e não na igreja. Eles se recusavam. Aliás, foi por isso que foram condenados, foram perseguidos os principais místeres, os mestres. A palavra mestre vem daí, não tem daí. Daí, mister, é a palavra grega, mestre. Ou seja, aquele que conduz os mistérios para quem? Não para ele papagaiar, você faça isso, faça aquilo, faça outro. Não, para que você entre dentro de você e encontre a resposta do teu caminho. O teu destino a cumprir nada mais é do que você se tornar cada vez mais você a partir de você. Descubra isso. Vire-se. Faça isso. O teu caminho é em direção ao místico. Quem encontra esse caminho é o praticante dos mistérios.
As escolas dos mistérios órfico-pitagóricas, diga-se de passagem, reuniram no século VI a.C. As cifras mais modernas falam em 45 mil alunos, as mais ousadas em 60 mil. Numa época que a humanidade era mais que 200 milhões de habitantes. E que a Grécia era o quê? 200, 300 mil. Vocês podem imaginar isso? Agora eu vou contar para vocês mais um detalhe interessante. Como é que eu entro numa escola dos mistérios? Ora, eu sou curioso, eu quero saber. Em primeiro lugar, idade mínima 28 anos. Menos que isso, não está pronto. Cerebralmente, vamos dizer, não tem maturidade. Não está pronto para ouvir os ensinamentos. Então, eu vou me candidatar. Ganho o título de acusmático. O que quer dizer acusmático? Acústica. Palavra grega. Aprender a ouvir, porque Pitágoras nos disse, Deus te deram 2 orelhas e uma boca para você ouvir mais e falar menos. O que você vai ouvir? A voz dos deuses. Para você poder adentrar na nossa escola, você deverá ouvir a voz de Apolo, a voz da luz. Como? Sabe o que eles faziam? Fácil. Como era o ginásio, o local? A palavra ginásio, eu já vou para a etimologia, prestem atenção. Gymnasium, a palavra é grega. Gymnos, no, ficar no local de se desnudar. Mas não é questão de tirar a roupa, é questão de desnudar o seu interior. Então, era um local de gimnasis. Até hoje, a palavra ginásio era isso. Imagine você, se tornasse límpido, não ter nada escondido. Então, ele cavava uma espécie de um buraquinho assim, bem confortável, embaixo de um plátano que era uma sombreira. E, a partir daí, ele permaneceria por um prazo mínimo, aliás, de 1 ano. Os mestres vinham todo dia, ele podia sair para fazer necessidade, mas ele ficava lá. Lhe davam uma água, um pouco de vinho, nada de carne, sempre frutas, raízes, etc. E ele só tem que ficar pensando uma vez o seguinte: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha existência? Noite e dia, durante 1 ano. Se ele encontrasse um sentido lá e não fugisse de baforida, porque fantasmas existem, só estão dentro de nós, ele se tornava não um acusmático, mas um mistério. Ele era, portanto, candidato à escola dos mistérios. Interessante. Pronto. Algum comentário, professor? Uma pergunta, então. O mistério e o mito. A imagem do mito vem para facilitar a compreensão nossa desse mistério ou a nossa busca de nós mesmos através de eu me identificar com algum mito ou com alguma história do mito? Claro, claro. A função do mito é colocar você frente a frente à sua ambiguidade da existência. Por isso os mitos são e não são ao mesmo tempo. Qual é a ambiguidade? Juventude, velhice. Riqueza, pobreza. Saúde, doença. É o cajado de Hermes, com as 2 serpentes. Alegria, tristeza. Essa ambiguidade é que explica que o mito, você tem que compreender o mito em você, que você é e não é ao mesmo tempo. Por isso que é uma lógica que não tem nada a ver com a lógica aristotélica, onde ela se impõe princípio numa coisa, ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O princípio tem que ser excluído. Essa é a lógica mais burra que existe, mas nós precisamos dela. Afinal de contas, a gente usa o computador para isso, né? Sim. E essa ambiguidade? Vai me dizer que você nunca se amou e se odiou ao mesmo tempo. Vai me dizer que você nunca teve a saúde e ao mesmo tempo aspectos da sua doença. A sua ambiguidade é necessária. A sua condição é humana, mas é ao mesmo tempo cósmica. Você é lógica e ao mesmo tempo contraditória. E assim por diante. Nós não sabemos mais lidar com essa lógica do vivente. Nós usamos a lógica aristotélica. E por isso nós emburrecemos o nosso cérebro. Porque ele é ambíguo na sua natureza. É só você olhar, inclusive, quando ele é descontrolado, como a maioria deles é, milhões de ideias contraditórias passam dentro dele ao mesmo tempo. E não há uma lógica. Será? Mas há uma lógica, sim. Só que é uma outra condição. Então, o mito foi feito exatamente para isso. Para você entender que você
é microcósmico e macrocósmico ao mesmo tempo. Que você é mortal e imortal ao mesmo tempo. Nossa, falei um absurdo agora, hein? Como assim? A gente sabe que vai morrer. Eu diria que não. Nós, como disse muito bem Píndaro, nós somos mortais, mas nós choramos esta causa e nós protestamos. Às vezes de modo erradíssimo, como nas tentativas de esticar a cara, só essas bobagens, fazer de conta que não interessa. Mas, por outro lado, nós buscamos o imortal, nós buscamos a espiritualidade, nós buscamos o além-vida. Por isso nós somos mortais e imortais ao mesmo tempo. Ok.